viajantes do tempo! Eu sou Átila Simonsen e você está no 1 Minuto Nerd, aqui no Portal do Holanda, todos os sábados a partir das 10 horas às 11 no horário de Brasília, sempre com assunto geek, nerd, interessante da cultura pop. E vocês pediram, parem de pedir, a gente está aqui para fazer isso. Vocês pediram e hoje nosso programa é sobre board games. Exatamente! O nosso básico game de mesinha. Aqueles elementos que as pessoas entram para jogar e saem para nunca mais voltar. A gente não trouxe o Uno desta vez, né? Por motivos de somos amigos. E, é claro, para falar sobre isso, eu trouxe o cara que ele é mestre. Literalmente, ele é mestre nos board games, o Davi Marçal. Opa, oi pessoal, muito obrigado, agradeço o Átila pelo convite, o Minuto Nerd e o Portal da Holanda por ceder esse espaço aqui pra gente conversar um pouquinho sobre board game. E board game, gente, o pessoal pensa assim, olha, vamos jogar um jogo de tabuleiro, né? Board game é um jogo de tabuleiro. Quando a gente fala nisso, o pessoal pensa logo no jogo da vida, né? No imobiliário, no Monopoly, né? Monopoly é bem interessante. Mas assim, hoje em dia existe board game para todo tipo de tema que você imaginar, desde cozinha, táxi, monstros gigantes que destroem Tóquio, como King of Tokyo, livros jogáveis, né, que contam a história de um reino distante e fantasioso, como esse daqui, que lembra até um pouco um RPG, e jogos mais rápidos que semeiam a discórdia e destroem amizades, como o Coop. O mais famoso de destruição de amizades é o Uno, né? Isso, exatamente. E foi exatamente esse que a gente falou, é melhor que ele fique fora dessa live. Mas, gente, essa que é a graça, né, dos jogos. É claro que todo mundo entra pra vencer, etc. Sim. A minha filha tem uma paixão absurda pelo Dixit, né? E o Dixit, pelo menos isso, é um card game, né? Que não existem muitas, assim, as pessoas acabam saindo bem, obrigado, né? Todos inteiros, a amizade continua, a família continua reunida, sim, né? Mas, por exemplo, você falou aqui que existem trocentos tipos de board games hoje em dia. Aqui na mesa nós temos um destruidor, né? Destruição de Tóquio, porque a gente tem que destruir as coisas, né? Não tem graça. Esse aqui foi inspirado justamente no King Kong, no Godzilla, né? Onde monstros destroem uma cidade e tem que competir com outros monstros por fama ou pela própria vida, né? Então tem duas formas de você vencer nesse jogo. Através da fama, né? Sendo o monstro mais famoso de Tóquio, aterrorizando os cidadãos de Tóquio. Amarches. Ou destruindo todos os outros monstros, sendo o único monstro de Tóquio. E é muito legal. Sim. Sobre o Uno, voltando um pouquinho, o Uno, ele é tão da discórdia, né, que eu já vi postagem no Twitter de dúvidas a respeito das regras, onde a própria empresa que fabrica o Uno entrou na discussão. E os players, né, falaram, olha pessoal, é o seguinte, você já deu as cartinhas, deixa a regra com a gente. Então quando você vai jogar o Uno, a discussão começa muito antes de jogar, né, que você tem que, vamos estabelecer as regras aqui, para não ter conflito depois. Mas sempre tem, né? Inclusive o Uno já anunciou que você não precisa gritar Uno quando tiver só com uma frase. Então a empresa do Uno, por favor, só as cartinhas, né? E aí alguém respondeu, esse não me dita as regras. Gente, não diga pra mim o que é regra do Uno. Olha. E a gente tem algum outro, assim, também destruidor de lares, assim, de família, assim, que é tão famoso quanto a gente tem esse daqui, ó, é uma série de jogos, né? Esse aqui é um jogo inspirado em Love Letter, só que com um tema de Magic. Magic é um jogo que causa tanta discórdia que é realmente capaz de uma pessoa sair chorando do jogo. E na regra, no livreto de regras, existe uma regra específica que diz o seguinte: no caso de dúvidas, o dono do jogo decide. Então causa mais discórdia ainda. É o dono da bola que resolve ir embora pra casa, que eu não quero mais jogar. Exatamente. E existem assim algumas regras meio que universais
Porque alguns precisam, por exemplo, no RPG precisa dos dados, né? E aí tem a questão do dano e tal. E no Uno tem vamos destruir as famílias e o corpo também, esse daqui também. Existe alguma coisa algumas regras universais mesmo, sei lá, vamos destruir todo mundo, né? Ou você é o King Kong, aí essas regras são assim, que é a mesma coisa das regras de um outro que também vamos destruir, sei lá, Nova York, que a gente ama destruir de Tóquio e Nova York, né? O cinema adora isso. Tem alguma uma coisa, uma espécie padrão? Acho que a única coisa assim que realmente é obrigatória no board game é justamente a diversão, porque não adianta você jogar só pela discórdia, né? Você tem que se divertir um pouquinho também. Mas assim, como eu disse, como tem vários temas, varia muito essa questão de regra, né? Eu tenho um jogo que infelizmente eu não trouxe hoje, eu pensei em trazer, que ele se chama The of King, que cada vez que você joga, a regra muda, sendo o mesmo jogo. Então toda vez que a gente vai jogar, eu tenho que parar, vamos ler a regrinha, gente, porque a regra hoje já é outra. Uma quinta-feira à noite é uma regra, aí a gente joga umas plaquetinhas, aí a gente decide o objetivo do jogo em si. Então é bem complicado procurar algo em comum além da diversão e um pouquinho de discórdia também. Discórdia. Pra mim a discórdia que é diversão. Mas assim, e a gente falou dessa questão dessas regras mutáveis e tal. Isso não lembra o RPG? Sim, como é que a gente pode fazer uma espécie... Fica aqui. Como uma espécie de comparativo, o que é board game, o que é RPG, as pessoas ainda se confundem, como é que ambos são jogos de mesa, né, onde você reúne família, amigos e joga. A diferença do RPG é porque o RPG ele é um jogo mais interpretativo ali, você atua enquanto joga, né, e o resultado das suas ações, o sucesso das suas ações, geralmente ele está descrito de acordo com a sua ficha de personagem e a rolagem de dado. Já o board game não, né? O board game tem regras pré-estabelecidas. Vamos falar um pouquinho desse jogo porque ele tem essa pegada do RPG de ser uma história. Esse jogo aqui é um livro que você lê enquanto joga. Ele tem um sistema de habilidades próprios. Esse aqui é o mais sem místico, é um jogo lindo, cara. Só que além de lindo, ele é demorado, é pesado, hein? Cuidado. Ele é demorado demais, né? Eu terminei ele uma vez, assim, de jogar ele inteiro. Então, vocês irem vendo aqui, enquanto ele fala. E demorei 5 semanas pra terminar. Porém, é um jogo extremamente divertido e eu costumo comparar ele muito com Game of Thrones. Porque você vai jogando, você se apega aos personagens e aí, de acordo com o resultado dos dados ou a estratégia que você tomou junto com seus amigos, que é um jogo cooperativo, acaba fazendo com que você perca os personagens que você gosta e por aí vai, né? Você vai. Mas a gente já não tinha aprendido que a gente não se apega aos personagens. Exatamente com Game of Thrones a gente aprendeu que a gente não se apega nunca aos personagens. Nunca superei Game of Thrones. Eu vou superar quando o sol se pôr a oeste. Enquanto isso, diga, meu amor, mandem um abraço aqui pra Cami Marçal, que está aqui, tá? Gente, que eu tô tentando desmontar pra achar a coisa. É muita coisa. É muita coisa. É um jogo incrível. Esse aqui é um jogo que usa, inclusive, bonecos de ação, né? Tem umas figures nele. E é um jogo bem bonitão mesmo. E a gente tem alguma... porque, por exemplo, o Dixit da minha filha, inclusive ela... Enfim, por exemplo, é um jogo de cartas em específico, certo? E aí, de vez em quando, há novas versões desses jogos de carta, né? São outro pacote que a gente compra adicional, né? Existe algum board game que a gente está esperando muito essa atualização? Nossa, como a gente está falando desse, eu vou continuar falando dele. Existe um terceiro livro que eu tô esperando há muito tempo. Não, CLD? DLC. Né? DLC ou expansão. Eu tenho TDAH, gente. DLC, ou expansão, né? Em português o pessoal fala, compra a expansão do jogo e tal. E essas expansões complementam o jogo de uma forma excepcional. Esse jogo, por exemplo, ele tem uma expansão que eu comprei e tá aí junto com esse. Só que existe um outro que eu tô aguardando tanto tempo
E a Galápagos não entrega Galápagos pra você, por favor, hein? Tá? Por favor. Inclusive, nós estamos falando de Dix Galápagos, Sim. tá? Tragam da Wood Tales, tragam a continuação de Mais Semite, que estou ansioso. Já mandei muita mensagem no direct dele, mas... Eles te ignoram. Eles falam, não, depende das vendas. Mas, gente, já vendeu tudo, tá esgotado. O que vocês estão esperando? Inclusive, existe algum tema que você não viu em board games? Nossa. Por exemplo, esse aqui a gente tá falando do Game of Thrones, aqui tem The Witcher, tá? Tem o Copa, a gente já falou do Uno. Existe realmente algum tema que não foi... Assim, Nunca... que eu não conheça, existem alguns, mas eu tenho plena certeza que se eu for pesquisar, eu quero um jogo, não sei, de cientista, vou encontrar, com certeza. Um board game sobre Com ciências. certeza, sim, com toda certeza. Sei lá, Guerra Fria vai ter. Tipo de profissões, assim, a gente não vê... Nossa, eu vejo que tem muito jogo famoso de culinária, sabe? E é muito interessante, gente. O jogo board game tem pra todo gosto. Não tem idade, né? Eu já cheguei a jogar isso daqui, inclusive com 3 gerações da mesma família, o netinho, o avô, a mãe, todos jogando o mesmo jogo junto comigo, e eu achei isso muito incrível, né? A gente fala muito de destruição de amizades e famílias, mas também tem muito essa... Na verdade, é uma reunião, né? Você não joga sozinho board games, né? Então, no mínimo, você senta ali e conhece uma pessoa. Se for uma amizade forte, você joga Uno, se não, você... Enfim. Mas também tem essa, né? Além da reunião de gerações, né? Uma coisa... um vínculo maior que você cria ali, afetivo. Com não certeza, é um programa ali saudável ali pro final de semana, né? Você reúne a família, os amigos e joga, né? E como eu disse, não tem idade, não tem questão de eu tenho questões físicas que me impedem de praticar algum esporte com a minha família. Você pode jogar um board game sem problema nenhum, se divertir. Tão até mais do que... E é bom assim que você pode fazer isso em qualquer lugar, né? Sim. Inclusive a olhos nus, se vocês entenderam. Nossa. Deu um pulo aqui. Não, gente, é porque, por exemplo, a última vez que eu joguei Uno, eu tava na casa de uns amigos e sim, foi a melhor coisa do mundo, porque ainda tinha uma piscina do lado. Nossa. Então qualquer coisa a gente jogava a pessoa na piscina, não tipo do terceiro andar, qualquer coisa assim, né? Dave Marçal, já passamos do nosso tempo, suas considerações finais, meu amigo. Mais uma vez agradecer a você e ao Portal do Holanda e o Minuto Nerd pelo espaço, né? E dizer que, vez ou outra, eu participo de eventos geeks na cidade como convidado, e eu coordeno geralmente um espaço voltado para board game. Então tem minhas redes sociais aí. Quem quiser saber mais um pouco do board game pode me mandar direct. E pode também ficar de olho lá nos stories que eu sempre posto. Vai ter evento, vai ter board game, vai ter tal coisa, que a gente vai estar lá e se ver. E não é difícil encontrar o Dave nas redes sociais, tá? É isso aí, pessoal. No próximo sábado, a partir das 10 horas, às 11 no horário de Brasília, o Minuto Nerd estará de volta. Siga a gente nas redes sociais, pegue o Instagram do Dave, dá um oi pra ele, que ele é muito bacana, ele é muito tranquilo. E a gente se encontra no próximo sábado, a partir das 10. Continue a nadar.